Então, agora que você entendeu, tô gravando essa segunda parte, consegui um lugar melhor para gravar aqui dentro de um carro da serviço, né? Então, agora que você entendeu a questão de 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando você chega no capítulo 5, você vê que ele fala assim: irmão, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que isto, ou seja, o dia do Senhor, vem como ladrão. Então o que você vai fazer na sua casa? Você vai pegar, ler o capítulo 4 junto com o capítulo 5. E você vai ver que ele vai estar chamando o verso 2 do capítulo 5 de dia do Senhor, né? E isso ele está relacionando a tudo o que foi falado atrás. Então ele vai dizer que esse dia vem como ladrão. Então quando chegar no verso 3, ele vai dizer assim: quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Então o que a gente comentou no vídeo passado, que é aquilo que Jesus fala, como era nos tempos de Noé, né? Comiam e bebiam até que veio o dilúvio e levou a todos. Então, ou seja, era paz e segurança, veio o dilúvio e levou a todos. E ele fala assim: mas irmãos, verso 4, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão não vos apanhe de surpresa. E é o que Cristo fala em Mateus 24, para vocês vigiarem, né? Porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos como os da noite e nem das trevas. Então veja que esse dia do Senhor, Cristo vai vir como surpresa para os que não vigiam. Mas para aqueles que vigiam, ele vai vir de uma forma que os eleitos vão poder saber os tempos e os momentos em que essas coisas aconteceriam. Então analisem isso. Analisem o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é a noite que se embriagam. Nós, porém, como somos como o dia, sejamos sóbrios, revestimos da couraça e da fé e do amor, tomamos o capacete da esperança. Então, só um parênteses aqui nesse ponto. Vê como ele está linkando com a parábola das 10 virgens, porque a parábola das 10 virgens, você vê que elas estavam levando sua luz, e naquele momento vocês vê que elas dormem, mas alguém fica acordado à noite e fala: à meia-noite eis que vem o noivo. E aqui você vê que fala-se de luz. Nós somos como filhos da luz, como filhos do dia, que nós não durmamos. Então olha a semelhança que a gente vai ter com a parábola das 10 virgens. Então é para você somar o contexto. Aquilo que Mateus está sendo falado em Mateus 24 e Mateus 25 por Cristo é o que está aparecendo aqui, ok? Então, agora o foco especial que eu quis dizer aqui é nessa expressão, o dia do Senhor. Quando você entender que esse dia do Senhor é que vai vir como ladrão, você vai entender que por isso que Cristo fala que vai vir, né? Que a vinda dele é como um pai de família que se prepara sabendo que um ladrão vem. E se o pai de família soubesse quando viria o ladrão, ele se prepararia para essas coisas. Então, por isso que Cristo vai falar que ele vai vir como ladrão, né? Porque o ladrão vem e toma para si as coisas. Por isso que é chamado de rapto, ou seja, é raptado. Então, conseguiram compreender que esse dia do Senhor está falando da vinda de Cristo? Então, quando você vai em 2 Tessalonicenses capítulo 2, vai dizer assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus, a sua parousia e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Olha a ligação de contexto com 1 Tessalonicenses capítulo 5, que está apontando para aqueles eventos que vão acontecer. Então, quando é que vai se dar esse dia do Senhor? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Agora, vamos para 2 Pedro, ou é 1 Pedro, que vai dizer assim, 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Vai dizer assim, preste atenção, estou ficando quase sem espaço na memória, mas ainda dá um tempinho. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e ambas procurando despertar a lembranças da vossa mente esclarecida, para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do nosso Senhor Jesus, ensinado pelos vossos apóstolos, dizendo assim: tendo em conta que antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha como o contexto está falando de vinda, né? E mais um pouquinho ele vai falar assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia.
Verso 9: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam a demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então não é que o Senhor está demorando, é que Ele quer que nós se arrependamos, para que cheguemos ao pleno conhecimento e nos arrependamos. E Ele vai dizer assim: virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor. Olha o que Paulo falou em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então você consegue ver como é o dia do Senhor? Paulo, no capítulo 5, vai associar tudo que aconteceu no capítulo 4, falando da vinda do Senhor, com o dia do Senhor, né? No capítulo 5 ele vai dizer que o dia do Senhor vai vir como ladrão, né? E quando disserem paz e segurança, então vai vir esse dia e vai haver uma destruição. Eis que sobrevirá repentina destruição. E essa destruição vai ser descrita no capítulo 3 de 2 Pedro, como os céus vão passar, os céus vão incendiar e os elementos vão ser abrasados. E quando você olha aqui no verso 2 e 3, e verso 4, na realidade, 2 Pedro, capítulo 3, você vai ver que fala da promessa da vinda do Senhor. Então, olha que tremendo, ele está dizendo, né, que não é que esse dia é tarde, mas é que Deus alongando para que nós cheguemos ao arrependimento. Então, irmãos, esse é o contexto que a gente vai ter em mente ali para falar da vinda de Cristo. Amém? Vou tentar gravar mais um pedaço.